Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3, mesmo texto que nós lemos nessa noite, com o irmão Claudivan. Por favor, deixa aberta a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Ok, irmãos, nós vamos continuar nossas exposições e eu queria um tempo a mais nesse capítulo 3 de Gênesis. Na verdade, já deveríamos ter passado por ele, mas ainda algo incomodava no meu coração. Então, eu quero pedir licença a vocês para fazer uma reflexão mais profunda sobre a ideia de pecado. Eu acho que ainda não é suficiente aquilo ou o tempo que nós dispensamos para entender a queda. Nós vimos a anatomia de uma queda, parte 1, percebemos como aconteceu, como Satanás entrou na criação, deturpou a verdade de Deus, deturpou as coisas boas de Deus, transformando elas em meias-verdades, em ídolos. Aquilo que deveria ser para a glória de Deus se tornou para a glória do homem e para o benefício de Satanás e de suas legiões. Essa anatomia é extremamente importante para que nós analisemos os processos do nosso coração. E como dia após dia, como se o nosso coração fosse um jardim do Éden, essa serpente entra e nos engana mais uma vez. Mesmo aqueles que professam o nome de Jesus continuam sendo enganados, continuam sendo seduzidos. Por isso que é extremamente importante abrir o nosso coração, rasgá-lo, e entendê-lo, fazer uma anatomia da nossa queda. Continuamos estudando acerca da queda em si e de suas consequências. E agora eu queria fazer uma breve lembrança do que isso significa. Quando Deus chama o casal e avisa-os acerca da possibilidade da queda, quando Ele chama esse casal perfeito, esse casal nu, e a sua nudez tem um símbolo da liberdade, da pureza, do achegar-se a Deus sem barreira nenhuma, simplesmente sendo quem são, simplesmente sendo aquilo que eles nasceram para ser. Esse casal é avisado de que se comessem daquela árvore que estava no centro do jardim, não a da vida, mas a do conhecimento do bem e do mal, esse casal teria uma consequência. E esta consequência imediata chamava-se morte. Certamente vocês morrerão. Quando nós lemos as consequências que são comunicadas à serpente, depois a Eva e depois a Adão, nós pensamos, ok, então essas são as maldições da queda. Deus está explicando quais são as maldições, qual é o pagamento que eles terão que dar a Deus, o salário que eles terão que dar a Deus diante do seu pecado. Mas esse pensamento ele não está totalmente correto. O pensamento correto é entender uma coisa: a consequência do pecado é unicamente a morte. A morte é o centro desta consequência. Quando Deus explica tudo isso que vai acontecer com a mulher, então um aumento das dores, uma complicação no casamento, quando explica para o homem acerca da dificuldade do seu trabalho e de um trabalho cansativo, de tal maneira que ele volta à terra da qual ele foi feito, quando ele explica à serpente esta inimizade, essa guerra sem fim, até o final dos tempos, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, tudo isso é como que esperado. Então, nós não podemos ler essas consequências e focar nelas e somente nelas, entender, olha, por isso cair implica nisso. Não, cair implica em morte. A consequência é a morte. As implicações são essas. Então, você não deveria olhar para essas implicações e pensar que elas são o centro do texto. O centro do texto é: o salário do pecado é a morte. E morte significa separação de Deus.
O problema aqui é você olhar para a dor do parto e achar que a dor do parto é mais importante ou mais pesada do que a morte, sendo que o centro de todas as coisas está na morte. Depois há uma explicação, é como que um pai chama seu filho, 18 anos, recém-habilitado, e diz: meu filho, se você dirigir sem prestar atenção no trânsito, olhando seu celular, se você dirigir bêbado, se você dirigir sem atenção às leis de velocidade e etc., você morrerá. Agora, deixe-me explicar outras implicações. Essa é a consequência imediata e a pior das consequências. Mas outras coisas podem acontecer. Você pode encostar num carro e ter que pagar o conserto desse outro carro. Você pode atropelar alguém, não matá-lo, mas sofrer uma consequência de ter que cuidar de alguém ferido, de ter que pagar os tratamentos médicos. São inferências secundárias, mas a principal é: você pode morrer se você não obedecer essa lei. Tudo mais é a explicação de um pai dizendo: olha, vocês caíram, pois deixe-me dizer que há outras consequências além da morte. São consequências derivadas. Nós observamos primeiro com a serpente, e eu quero que você vá analisando versículos 15 em diante, em termos de um resumo, para pensar comigo na seguinte ideia. Todas essas consequências, elas são equilibradas com alguma dose de graça, menos com a serpente, né? Versículo 15, você tem, anteriormente, versículo 14, você é maldita entre os animais domésticos e entre os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre, comerá pó todos os dias da sua vida. Então, aqui, condenação, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Duas são as condenações, ou as implicações desta ação satânica dentro no Jardim do Éden. Primeiro, o animal que foi usado vai rastejar sobre a sua barriga, indicando a sua humilhação. E eu quero que você lembre que a nossa proposição é que este animal é um animal dominado por uma entidade espiritual. Então, tanto o animal, quando você olha para uma cobra hoje, você deve lembrar de algo espiritual também, que Satanás está sendo humilhado e será humilhado, uma vez que a cobra rasteja sobre a sua barriga, uma vez que ela come o pó da terra, que ela não está mais sob seus pés, mas está humilhada no chão, se rastejando. Assim também Satanás será humilhado, será pisado sobre os pés dos crentes em Cristo Jesus, segundo Romanos capítulo 16. Ok, então a serpente vai rastejar, e a segunda das implicações é que ela terá uma guerra contínua, uma guerra entre a sua descendência e o descendente dela, e uma guerra na qual é esperado que ela perda, uma vez que esse descendente vai ferir a cabeça desta serpente, e esta serpente vai ferir o seu calcanhar. A ideia de ferir o calcanhar é um ferimento temporário, mas a ideia deste descendente esmagar a sua cabeça é um ferimento para a morte. Então a serpente vai perder. Não há doses de graça aqui. Uma vez que lembre, Satanás e seus anjos, ou agora demônios, eles não têm mais salvação. Cristo não morreu por eles e nem morrerá, segundo as Escrituras. Eles não têm salvação, tudo o que resta para eles é condenação e condenação final, porque eles estavam diante da face de Deus. Eles não são criaturas à imagem e semelhança de Deus, por isso que eles não têm mais salvação. Quando você continua, agora em relação à mulher, você tem duas condenações, mas mescladas de graça. E esse mesclar da graça de Deus já antevê a salvação no futuro. Perceba como a graça de Deus está mesclada nas duas condenações femininas. Primeiro, aumentarei muito os sofrimentos na gravidez. Uma vez que já havia algum tipo de sofrimento, mas esse sofrimento é intensificado. E com dor você dará à luz filhos. Nós expandimos um pouco esse conceito para entender que a maternidade é sempre dolorosa, seja no parto em si, seja na criação do filho, seja no cuidado materno, sempre a mãe é uma mãe chorosa. Desde Eva até Maria, as mães sofrem. Já viu aquelas pinturas chamadas Pietà, onde você tem Maria segurando o corpo morto de Jesus?
Essa é uma figura muito bela para demonstrar o sofrimento das mães. As mães sofrem por natureza. Mas perceba, onde há a graça nisso? Elas continuam tendo filhos. Deus abençoa que mesmo após a queda, elas possam ter filhos. E é por isso que Paulo diz, e a mulher será salva por sua missão de mãe. Será salva de si mesma, do seu egoísmo por vezes. Não que todas precisem, mas aquelas que precisam, Deus dá a graça da maternidade para salvá-las de si mesmas. Continua, a próxima condenação é: o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Já explicamos na última mensagem que implica uma relação desgastada, uma relação difícil. A mulher desejará se levantar contra o marido, dizer: você não manda em mim, eu não vou lhe obedecer, eu não vou lhe ouvir, eu não vou responder às suas ordens. E por outro lado, nesta relação corrompida, o homem desejará ser tirano sobre ela, exercer uma autoridade que Deus não lhe deu, uma autoridade que só Deus tem. Então ele vai querer governar sobre ela. Onde é que está a graça nisso? A graça é que mesmo após a queda, ainda existe casamento. Então, pode ser que o homem tenha entendido que após a queda não haveria nada, haveria apenas morte. A humanidade acabaria ali. Mas o que é que acontece? Vocês estão em queda, mas ainda terão filhos, mas ainda se casarão, ainda terão relacionamentos. E para Adão, mais duas condenações mescladas de graça. Por ter dado ouvido à voz da mulher, não exerceu sua liderança. E segundo, por ter caído, comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, versículo 17. Primeira condenação: maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. E o versículo 18: ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Essa produção da dificuldade da terra, estas barreiras para que a terra resiste a dar o seu fruto, que este mundo resiste a dar aquilo que nós trabalhamos para obter, essa resistência vem da queda. Mas o trabalho, nós já observamos, ele é estabelecido antes da queda. Nós podemos dizer que o trabalho por si é bom. Trabalhar é criação de Deus. Então, na condenação da dificuldade do trabalho, há a graça de Deus. Deus ainda nos dá trabalho. Graças a Deus por isso. Porque o homem não foi criado para ficar parado. Ele precisa trabalhar. E em segundo lugar, a segunda condenação é que no suor de sua terra ele continuará trabalhando em uma terra resistente. Você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Olha a centralidade de Adão. Olha como o homem é o representante federal da humanidade. Lembra que a condenação central qual é? Certamente morrerás. E é para Adão, é para o homem que esta consequência é lembrada. Você vai trabalhar, trabalhar e trabalhar. E sabe o que é que você vai alcançar no final do seu trabalho? Morte. Essa terra que você manejou, que você brocou, que você aradou, essa terra vai ser a tua sepultura. Tu vais voltar ao pó, porque do pó você foi formado. Eu diria o seguinte, irmãos, o livro de Eclesiastes é um comentário de Gênesis capítulo 3. Salomão simplesmente está pensando nas implicações da queda. A queda implica em um trabalho, às vezes, sem sentido. Em um dinheiro que vem, que vai, que não resolve a nossa vida, e nós pensamos, então tudo isso é vão. Sem Deus, de fato, tudo é vão, é correr atrás do vento. Mas essa implicação da morte, de voltar à terra, também tem graça. Sabe por quê? Porque o esperado é que o homem comesse da fruta, comesse daquele fruto proibido, caísse por terra, morresse e fosse para o inferno. Mas a graça de Deus ainda lhe dá outra chance. Você vai morrer, mas você tem tempo. Você ainda vai viver sobre essa terra. Teus filhos ainda viverão, trabalharão, mesmo em dores, mesmo em sofrimentos, mesmo em doenças genéticas, mesmo na seca, a humanidade ainda existirá. Eu não vou acabar com a humanidade.
Mas saiba, o tempo de vocês agora é curto. O tempo é rápido. Vocês morrerão. Mas mesmo na morte, é a graça de Deus que nos dá outra oportunidade de buscá-lo, de invocá-lo. Por isso que em certo momento, capítulo 4 e capítulo 5, se começa a invocar o nome do Senhor. O homem percebe que mesmo caído, ainda pode chamar a Deus e Deus o salvará. Essas são as implicações da queda. E a partir desse olhar, eu quero te convidar a uma terceira e última reflexão para entender o que é o pecado em nossas vidas. E como nós devemos lidar especialmente com as implicações existenciais do pecado. Eu peço que você ouça com atenção acerca dessas implicações, porque, no meu entender, essas são as implicações mais profundas, com raízes mais profundas e difíceis de serem tratadas, e pior, em nossa época, essas implicações estão mais evidentes. As dificuldades que nós temos de relacionamento, as dificuldades mentais que nós temos, as dificuldades de vida que nós temos, todas têm sua raiz no pecado. Por isso que nós chamamos de implicações existenciais. Ora comigo, só mais uma vez, e pede a Deus que seja uma mensagem para você, que seja uma mensagem de salvação, para que o terreno do seu coração seja visto como devastado e a necessidade de Cristo seja muito mais evidente na tua vida. Vamos orar. Pai Santo, diante do texto que nós temos, revelação da tua parte, inspirada, pedimos que o mesmo Espírito atue sobre a tua igreja, atue sobre aqueles que ainda não conhecem a Jesus, de maneira que sejamos convencidos que o nosso coração, se ele for anatomizado, nós só encontraremos podridão, escuridão e distância de ti. E assim, mais uma vez, mesmo para aqueles que já são crentes, que o Senhor nos convença que somente em Cristo nós encontraremos paz, alívio e esperança para os nossos corações. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Uma das músicas mais tristes que existem foi cantada por Johnny Cash. Na sua velhice, ele tinha uns 70 anos quando gravou essa música. Ela se chama Dor, literalmente dor. E ele diz: hoje eu me feri novamente, só para ver se eu ainda sinto dor, só para ver se eu ainda tenho sensibilidade à dor. E no decorrer da música ele vai dizendo: a dor se tornou a minha companheira. Eu não tenho mais sentido para a minha vida. Meus companheiros me abandonaram, a velhice chegou, e agora? E agora? Qual é o sentido da minha vida? Eu lembro ainda de outro autor que já citei para vocês, Albert Camus. Ele tem vários livros, dentre eles A Náusea, Um Mito de Sísifo, O Ser e o Nada, que geralmente são livros que os jovens têm contato na universidade e começam a dizer-se ateus ou dizer-se agnósticos, porque descobriram uma grande novidade, que o mundo não tem sentido, que Deus não existe. Somente pessoas bitoladas creem em Deus. Nós não precisamos acreditar nesse juiz. Eu tenho que fazer o que é certo, porque eu sei que é certo, não porque Deus, esse Deus imaginário, manda que eu faça. Em um de seus livros, no Mito de Sísifo, Albert Camus diz assim: antes, a questão era descobrir se a vida precisava ter algum significado para ser vivida. Antes, na minha inocência. Agora, ao contrário, ficou evidente que ela será vivida melhor se não tivesse significado. Sem sentido, a vida é melhor, segundo ele. Mas uma coisa que fica muito evidente nesses existencialistas, nós chamamos eles de existencialistas, é que eles estão sempre tentando se convencer que o modo de vida deles é melhor, por exemplo, do que dos cristãos. Mas eu gosto dos existencialistas por um motivo, porque pelo menos eles são sinceros em demonstrar o vazio que há nas suas almas, porque Deus não existe, ou porque eles acham que Deus não existe. Eu tenho pena, eu fico compadecido, porque eles estão sempre buscando justificar que a vida vale a pena, mesmo que ela não tenha
sentido. E nós queremos analisar qual é a raiz dessa falta de sentido. Por que nós somos tão complicados? Por que nós não conseguimos ser felizes todo o tempo? Ou mesmo, raramente somos felizes. Os motivos para mim estão no final deste capítulo. Eles são consequência, é como uma onda que vem se construindo, mas os 3 últimos versículos, eles vão fechar o circuito dando a explicação do porquê que nós não prestamos. Por que o coração do homem é vil? Por que as nossas ações, por mais bem intencionadas que sejam, não nos levam ao alvo que nós pretendemos? Por que a maioria de nós é frustrado com a vida? Por que nós caímos nos mesmos pecados? Por que alguns estão cansados? Por que outros sentem saudade de algo que não conseguem explicar? Uma nostalgia no seu coração. Eles estão ali felizes, sorrindo, mas o seu coração está triste. Qual é o porquê de todas essas coisas? Leia comigo, a partir do versículo 21, por favor. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido formada. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Esses 3 versículos, com um adendo, que é o versículo 21, na qual eles estão estacionados ali, Deus faz roupas de peles, uma preparação para a expulsão, mas você percebe a progressão da cena no versículo 22, Deus falando consigo mesmo e tomando a decisão, uma decisão que não estava implícita antes, né? Certamente vocês morrerão, mas talvez eles não haviam conectado com a expulsão do jardim. Deus toma essa decisão com um motivo que é dado aqui. Versículo 23, a expulsão em si, o lançar fora, e versículo 24, a impossibilidade do retorno. O jardim agora é guardado por uma guarda real e da qual o homem não consegue superar. Ele não pode mais voltar. Está vetada a sua volta para o jardim, para a comunhão. Existem muitas implicações naquilo que está sendo dito aqui, mas eu quero destacar algumas delas, iniciando no versículo 21, quando Deus faz roupas de peles para aqueles homens, para o homem e para aquela mulher, aquele primeiro casal. Eu quero lembrar que antes, versículo 7 do capítulo 3, é dito que: então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Nós já analisamos esse texto e entendemos pelo menos algo dele, que essas folhas de figueira, elas representam algo até hoje em nós. A incapacidade que nós temos de esconder-nos de Deus, de esconder os nossos pecados do juiz, mas a insistência contínua que nós empreendemos em tentar nos esconder do juiz de todas as coisas. Por isso que nós falamos da insuficiência das folhas da figueira. Paralela à insuficiência das folhas da figueira, nós temos a construção, ou o coser, o costurar dessas roupas de peles da parte de Deus. Antes que você pule para uma implicação de que Deus matou animais, que isso representava Jesus Cristo, antes que você tire essa implicação que é mais fácil, mas que não está no texto, é fácil porque empolga, mas eu quero que você perceba outras sutilezas que aparecem aqui, como um paralelo. De um lado estão as folhas da figueira, do outro lado você tem as vestes de peles. Pense, as folhas da figueira têm uma representação simbólica profunda, uma vez que Deus se revelava em um jardim, esse jardim composto de árvores e folhas. Dessas árvores e folhas
é construída uma barreira do homem para com Deus. O homem tenta se esconder de Deus usando a criação de Deus. Inclusive, é um empreendimento completamente tolo. Nós falamos sobre isso em relação à fuga de Deus. Nós tentamos usar a criação de Deus para fugir de Deus. Qual o sentido disso? Primeiro, nós não conseguiremos empreender essa fuga. Segundo, que essa própria criação nos afastará mais de Deus, no sentido de nos afastar dessa comunhão. A isso nós chamamos de ídolos. Usamos a criação para nos embriagar, usamos a criação para satisfazer os desejos do nosso coração e para nos afastar daquele Deus santo que nos criou e que nos chamou. As folhas da figueira representam, então, essa tentativa frustrada, mas também, eu diria, uma tentativa rebelde contra Deus, dizendo: olha, Deus, tanto ou tal é o desprezo que eu tenho do Senhor, que eu vou usar a tua própria criação para me afastar de ti. Esse é o tamanho do desprezo que eu tenho. Essa é o tamanho da minha empáfia. Eu vou usar a tua própria criação para me afastar do Senhor. Por outro lado, isso é o homem que constrói, isso é o homem que costura. Por outro lado, nós temos uma costura de Deus. Deus construindo roupas de peles. Essas palavras, roupas de peles, ou fazer roupas de peles, aparecem muito no Antigo Testamento. Tem muitas correlações e paralelos. A ideia de uma túnica única, da cabeça aos pés, sem mangas ou sem nenhuma costura extra, mas uma túnica da cabeça até os pés, que os cobrissem e também que os aquentassem. Afinal, ela é feita de peles. Qual é o símbolo dessas túnicas? Algumas conotações, e eu destaco duas, que têm relação ao mundo que eles vão ser expostos agora. Eles estavam protegidos no Jardim do Éden, agora eles vão para um mundo hostil. E a outra implicação tem a ver com a adoração a Deus. Primeira, pense o seguinte: dentro do jardim você tem um ambiente controlado. Às vezes nós imaginamos que o mundo inteiro criado por Deus era igual ao jardim. Pensamos que o mundo inteiro, antes da queda, era semelhante ao jardim, mas a minha pergunta é: então qual seria a diferença do jardim? Uma vez que no jardim há algo intencional. Então aquela flora, aquela fauna é pensada, é organizada de tal maneira que o homem se sentisse bem, que o homem se sentisse confortável e o seu único foco fosse o quê? A adoração a Deus. O jardim é como uma figura do céu, é como uma figura desse ambiente em que o nosso foco será o trabalho, mas o trabalho para Deus. Não tenho que me preocupar aqui com certos estresses, não tenho que me preocupar com o pecado, tenho que me preocupar apenas com a adoração e com este cuidado. E é Deus que prepara esse local, é Deus que planta esse jardim, é um local especial. Então nós podemos dizer que duas coisas acontecem no mundo externo. O mundo externo não era tão perfeito quanto o jardim, não era tão belo quanto o jardim, e após a queda, pior ainda. Após a queda, nós temos a deturpação de todas as coisas. Nós temos o sol que queima, nós temos os animais que agora são peçonhentos, nós temos a morte em cada canto, a morte em um besouro, a morte em um sapo azul, um veneno capaz de matar mais de dezenas de pessoas. Já pensou nisso? Como a criação se deturpou e tornou-se inimiga do homem, tornou-se resistente ao homem. O leão agora não é mais um gatinho, mas é um perigo para o homem. Ele não pode mais domá-lo, agora ele tem que caçá-lo, senão será caçado. Então, Deus está preparando o homem para esse ambiente hostil. Imagine que homem e mulher fossem para esse ambiente com vestes de figueira, com folhas, que cobrem apenas suas partes íntimas. Você acha que eles sobreviveriam de primeiro? Então, olha o cuidado mesclado de Deus, a graça que é mesclada, mas é uma graça, como eu digo, mesclada. Porque ao olhar para aquela túnica de peles, o homem lembraria: eu saí do jardim, eu estava protegido lá, a temperatura era ideal lá, agora eu preciso de cobertas, agora eu preciso de casaco, agora eu preciso, inclusive, da tecnologia. A necessidade da tecnologia é uma necessidade pós-queda.
Por isso que os filhos dos homens começam a desenvolver tecnologias para sobreviver em um mundo hostil, para produzir alimento, para tentar facilitar as coisas. A tecnologia vem de uma necessidade, da necessidade que a queda traz. E agora, este homem lembra, eu estou sendo protegido, mas Deus se importa com eles, não é? Se Deus não se importasse, os lançaria e dizia, se virem. Mas ele dá o primeiro suprimento, aqui estão as vestes, agora vão trabalhar. Mas a segunda implicação, para mim, irmãos, ela é a mais importante. As vestes de pele, essa palavra, é a mesma palavra usada para as túnicas dos sacerdotes no Pentateuco. Lembra que existem várias leis em Levítico, em Deuteronômio também, relacionadas às vestes dos sacerdotes? Em uma dessas leis é dito que o sacerdote, além da túnica, ele deveria usar um calção. E calção não era comum na época, né? E por que ele deveria usar um calção por baixo da túnica? Quando ele subisse nas escadas, sem o calção, a sua nudez seria mostrada. À medida que suas pernas se movem, a sua nudez seria mostrada. E não pode. Diante de Deus, diante de um Deus que é adorado, a nudez não pode ser mostrada. Por isso que os sacerdotes, símbolos da adoração, líderes da adoração, deveriam guardar a sua nudez diante de Deus. A pergunta é, como estava o casal antes da queda? Lembrando que o casal e Adão é entendido como um sacerdote. O primeiro sacerdote no templo que era o Jardim do Éden. Eles estavam nus. Então, quando você conecta a ideia das vestes com a ideia da adoração, há um lembrete aqui. Homem e mulher, vocês não podem mais se apresentar diante de mim nus. Vocês precisam se apresentar vestidos. E isso tem a ver com uma barreira de separação entre homem e Deus. Existe uma barreira agora. Essa barreira depois vai ser representada por um véu que separa o Santo dos Santos, que separa o santo lugar. Mas antes desse véu, que por coincidência é um tecido também, né? Parece que há uma imagem relacionada a tecidos na Bíblia. Antes desse véu, construído em Israel, existiria outra barreira de tecido, que são as vestes. Sempre que você se vestir para vir para o culto, colocar a sua roupa, ficar bem alinhado, lembre-se, isso aconteceu por causa da queda. É bom que estejamos vestidos, tem que estar, e bem vestido, não deixa nada aparecendo. Mas lembre-se, isso é um sinal, ou um lembrete de que nós caímos, que nós não somos mais puros, que nós não temos mais aquela aproximação perfeita que havia no jardim. Estamos restaurando isso em Cristo Jesus. O texto então continua, a partir do versículo 22, e eu entendo que o versículo 22 nos indica o seguinte: existe um motivo teológico para as nossas frustrações. Deus fala consigo mesmo e diz, olha, o homem se tornou como um de nós, mas não em um bom sentido, não como imagem e semelhança de Deus, mas por um caminho deturpado, por um atalho. Então, este homem agora é conhecedor do bem e do mal, sendo que o projeto é que o homem fosse conhecedor apenas do bem, não tivesse contato com o mal. Eu quero que você reflita acerca disso. Toda criatura que toca no mal é corrompida. Mas Deus pode tocar no mal e não ser corrompido. Porque Deus é todo bem, Deus é perfeito. O mal não tenta Deus, diz Tiago. Ele não é tentado pelo mal. Mas um homem imperfeito, um homem finito, quando toca no mal, ele é contaminado. Agora, conhecendo o mal, é preciso impedir que ele estenda a mão, tome da árvore da vida, coma e viva eternamente. Para mim, essa é uma das explicações da grande frustração que há em nossos corações. Perceba como a sua vida pula de frustração em frustração. Parece que não há uma gratidão no seu coração. Parece que você está em um lugar, mas não está satisfeito de estar ali. E você pula para outro lugar e continua insatisfeito. Por que as frustrações existem no nosso coração? Elas remetem a algo mais antigo, a uma frustração inicial, que é essa frustração do acesso à árvore da vida que nos foi negado. Nós não podemos mais acessar a árvore da vida.
É interessante porque no Israel antigo existe uma imagem no tabernáculo para a árvore da vida. Sabe qual é essa imagem? Um candelabro de 7 pontas. E este candelabro de 7 pontas, depois em Zacarias, é conectado com o Espírito de Deus. As 7 chamas que queimam diante do Senhor. O Espírito Santo, também em Apocalipse. E no final de todas as coisas, a árvore da vida retoma a história. Ela está lá na Nova Jerusalém. Está aberta para aqueles que foram salvos, que estão no novo céu e na nova terra. Mas a origem das nossas frustrações, meu irmão, não é culpa do outro. Não é porque o outro não te ama. A origem das nossas frustrações, ela remete a algo mais antigo. Por vezes nós somos tão ingênuos que não conseguimos perceber a gênese das nossas frustrações. Nós olhamos apenas para aquilo que é superficial. Por que é que você está estressado? Por que é que você está infeliz? E você olha para as coisas temporais e não consegue perceber que a tua infelicidade tem uma raiz muito antiga. Muito antiga. E até homens ímpios perceberam isso. De maneira corrompida, mas perceberam. Deixa eu te dar um exemplo. Freud entendeu que todo problema do homem, em um livro chamado O Totem e o Tabu, todo problema do homem remete a uma antiga aldeia, ali primordial, os primeiros homens. Havia um homem muito forte nessa aldeia, o líder da aldeia, e ele dormia com todas as mulheres da aldeia. Então, os homens da aldeia se reúnem para assassinar esse líder. Para quê? Para tomar os homens desse líder, desse homem aí poderoso e forte. Os homens se reúnem, assassinam o pai, ele chama de pai primordial, e aí tomam as mulheres. Mas o que é que acontece? O sentimento de culpa habita em seus corações. E Freud diz assim: todos nós somos frustrados sexualmente, frustrados na vida, porque existe uma culpa do assassinato do pai primordial, do parricídio. É interessante porque ele errou, ele inventou uma história toda que não existe, toda uma ficção, mas ele acerta em um certo ponto. Nós nos afastamos do nosso pai, de certa maneira assassinamos ele no nosso coração. Nós olhamos para Deus e nós falamos para ele o seguinte: eu não quero mais, você não é meu pai mais, nós estamos saindo de casa. E essa é a origem das nossas frustrações. Eu fico triste porque Freud, sua família era judia, eles eram judeus. Sua família ensinou para ele, desde pequenininho, Gênesis. Eles leram. E tem uma história muito bonita, porque seu pai, ele lhe dá uma Bíblia hebraica, quando ele já está aí no seu ateísmo, já se tornou um psicanalista. Mas seu pai, bem velho, lhe dá uma Bíblia hebraica. E ele deixa lá fechada, o pai morre, ele nem liga, e anos depois ele abre e vê a dedicatória. E seu pai diz assim: olha, que Yahvé te abençoe. Eu sei que você não acredita, mas eu oro todos os dias para que Yahvé abra o teu coração, para que você volte a crer nele. Mesmo sendo um judeu, mas tinha o anseio de ver seu filho crendo nesse Deus de Gênesis. Ele procura explicação em outro lugar. Mas nós que somos crentes em Cristo Jesus, que conhecemos a Bíblia, estamos também procurando as explicações em outro lugar. Estamos tentando rastrear as nossas frustrações onde elas não estão, onde elas são apenas sintomas, uma vez que a nossa doença é muito antiga, a nossa ferida é muito antiga, ela vem do Jardim do Éden. Por isso que é importante você entender os processos que estão acontecendo, especialmente os processos teológicos. Qual o motivo teológico do nosso cansaço? Por que que nós estamos entediados? Por que que nós olhamos horas a fio para uma tela? Por que que nós perdemos tempo com aquilo que não é útil, com aquilo que apenas nos afasta de Deus? De onde vem o nosso cansaço? Será que o motivo do seu cansaço é o seu trabalho? É simplesmente essa resistência da terra, que é difícil mesmo, que causa-nos um cansaço físico? Mas de onde vem o nosso cansaço mental? Aí você pode dizer: eu li por aí, pastor, que é o excesso de telas. É por isso que nós estamos tão cansados. Não, é a nossa vida moderna extremamente agitada. De novo, são sintomas. Nós perdemos o centro da coisa aqui, que é o versículo 23.
O motivo do nosso cansaço é porque Deus nos lançou fora do jardim do Éden, do local de descanso. Nós fomos expulsos, mas tem um complemento aí, para cultivar a terra da qual havia sido formado. Está vendo o tema voltando? O tema da condenação: você vai cultivar a terra terá cardos, terá abrolhos, terá espinhos, e você comerá do suor da sua testa, e para essa terra você voltará. De novo volta esse tema, dizendo: olha, o homem foi expulso do jardim, mas não foi expulso para ficar com a cara para cima e vagabundando. Ele foi expulso para trabalhar, agora no mundo inteiro, não mais só no jardim, no mundo inteiro. O motivo do nosso cansaço é esse, é que o nosso trabalho parece vão, o nosso trabalho parece ser sem sentido. E nessa linha eu te convido a ler o livro de Eclesiastes. É um livro para evangelismo, mas também é um livro para a tua edificação, para que você perceba um comentário sobre esse texto, tentando entender por que tu está tão distante de Deus, por que teu devocional é tão complicado, por que você não serve, por que o teu amor a Deus é um processo tão difícil, tão sangrento. Amar a Deus é tão difícil, por quê? Por que você não está cansado para os seus prazeres, mas sempre está cansado para Deus? De onde surge esse tédio? De onde surge esse peso em nossas costas, que nos impede de progredir, que nos trava as pernas? Nós fomos expulsos. Nós fomos expulsos e agora nós estamos em um local árido, em uma terra devastada. Imagine o casal sendo expulso e olhando para trás, e agora olhando para toda a terra, toda a imensidão, e perguntando: e agora? E agora? Se você já passou por um processo de pedir demissão, talvez você entenda um pouquinho esse sentimento. Às vezes, algo que está lhe incomodando naquele trabalho inflama seu coração, e você vai criando coragem, se eu vou pedir demissão, é hoje. E aí vem uma adrenalina, né? E você chega no patrão e diz: eu não trabalho mais aqui. Aí a adrenalina passa, né? Aí você chega do lado de fora e diz: e agora? Como é que eu vou sobreviver? Eu tenho que arrumar outro trabalho, né? Quando passa a adrenalina da decisão, e agora eles estão ali, soltos, neste mundo tão grande, tão imenso. Mas o problema não é a imensidão do mundo. Deus tinha um plano para que o homem saísse do jardim, mas saísse da maneira certa, multiplicando-se, conquistando o mundo. Mas o problema é encarar a imensidão do mundo sem o Criador do mundo, sem Deus. Nós perdemos de vista aquilo que é central. O que é central é a falta de Deus. É o fato de Deus ter nos expulsado não só do jardim, mas da sua presença. Por isso que nós estamos cansados. Todos nós estamos cansados porque nós perdemos o acesso à árvore da vida, que nos dava vitalidade. Se eu sou separado da fonte da vida, o que é que vai acontecer? Simplesmente cansaço até a morte. Nossa força vital, ela se esvai. E existe um motivo teológico ainda no versículo 24, para a saudade dos nossos corações. Por que nós temos saudade de algo que não sabemos explicar? Por que nós temos nostalgia, não é? Olhamos, ouvimos certas músicas, lemos certas coisas, ouvimos as histórias de pessoas antigas e dizemos: que saudade, como era bom, né? Parece que eu não pertenço a esse lugar, parece que eu não sou daqui. Essa saudade que há nos nossos corações é de algo que nós ainda não sabemos. Como diz uma escritora brasileira: o que eu quero não tem nome ainda. O que eu quero não tem nome. É muito mais do que existe. Por isso que diz, versículo 24: e depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, a entrada do Éden, e uma espada flamejante se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. A saudade nos corações, ela é explicada pela impossibilidade de voltar àquela experiência ou àquela relação.
se você está intrigado de alguém, se você está sem falar com alguém que ainda é vivo, o teu coração ainda está tranquilo, porque sabe que a qualquer momento essa relação pode ser restabelecida. Agora, se você está distante de alguém e esse alguém parte, esse alguém morre, o teu coração sente um arrependimento, uma saudade extrema. Muito do luto complicado, do luto depressivo, vem disso, dos arrependimentos. Porque agora não tem mais como resolver. Porque agora não tem mais como pedir perdão. Existe uma impossibilidade. Agora o homem não pode mais voltar atrás. A mulher não pode mais se arrepender da sua decisão. As consequências estão aí. Por isso que os dois querubins, nós pensamos no plural, né? Pelo menos dois, são colocados na entrada do jardim. Essa dupla de querubins aparece muito, aparece um de cada lado da arca do Senhor, aparece no tabernáculo, aparece em outros textos. Da ideia de anjos de guarda, anjos que estão para proteger a santidade de Deus, anjos que estão ali dispostos a guerrear por Deus. Como é que o homem passaria por eles? Não que o homem tentou, mas como é que ele voltaria? E além disso, eles têm uma espada de fogo. E nos textos antigos se diz que revolvia, mas a ideia de se mover em todas as direções. Não dá nem para explicar isso aqui, né? Parece um laser fazendo ali. Não tem como passar. É uma espada dinâmica. Eles não vão dormir, a ideia é essa. Eles não são como guardas que vão guardar a espada e vamos tirar um cochilo, né, que eu estou cansado. Eles têm uma espada de fogo viva. Então não tem como esperar os guardas dormirem, fazer uma invasão. Eu estou falando isso, irmãos, porque o nosso coração pecador, ele sempre espera uma saída. Ele sempre acha que vai se dar bem no final, especialmente o coração pecador brasileiro. Ele sempre espera que vai se dar bem no final, não é? Eu vou viver uma vida aqui toda desgraçada, mas no final eu vou resolver. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto. Se você já passou pelo luto, eu volto ao luto aqui, algumas experiências são interessantes. Pessoas que passam por um luto arrependido, ou seja, a pessoa parte sem resolver as questões, sem resolver os dilemas. Aquela que fica enlutada, às vezes ela sonha com aquela pessoa que morreu dizendo: eu não morri não, foi só um engano. Tal é a esperança do enlutado de que tudo aquilo seja mentira. Não, ela não morreu, foi só um sonho, foi um delírio, ela está viva no final das contas. Essa pessoa acorda e percebe que era tudo mentira. É uma esperança de que, mesmo tudo dizendo não, mas no final vai dar certo, eu vou conseguir vencer essa barreira. Tem barreiras que não podem ser vencidas. Você não está numa igreja que o pastor vai dizer isso, que você pode superar tudo. Você não pode superar a distância de Deus. Você não pode superar a morte. Você não pode superar o plano de Deus. Existe salvação, mas antes da salvação, você precisa chegar na porta do desespero, de entender que por nós mesmos nós não podemos nada. Nós somos seres que têm saudade de algo que não podem mais voltar. Nós somos seres que têm um cansaço diante de um trabalho que não tem sentido, que são frustrados com algo que eles não podem resolver. E agora, o que é que nos resta? Como é que nós agimos a partir disso? O Evangelho começa aqui, irmãos. O Evangelho não começa em Jesus. O Evangelho, ele chega ao seu ápice em Jesus. Mas o Evangelho começa aqui, na queda. Começa no entendimento dos nossos corações. Por isso que nós precisamos que alguém nos diga o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos terríveis. Eu quero que você perceba que tudo isso nos leva a uma série de experiências que você pode observar em si mesmo, mas você também pode usar para evangelizar as pessoas que estão distantes do Senhor. A experiência da queda nos leva à experiência, por exemplo,
da impermanência. O que é a experiência da impermanência? É quando algo bom acontece na nossa vida, nós temos a noção muito correta, se você é maduro, se você é adulto, nós temos uma noção muito correta de que aquilo não vai durar. Esse período bom, esse período de alegrias, ele não dura muito tempo. É uma das experiências mais frustrantes da vida. É a da impermanência. Tem um poema que é muito bonito, ele diz assim: eu me sinto... Não, depois folha desaparece sob folha. E assim, no pesar, o paraíso mergulha, o Éden mergulha. E a aurora se transforma em amanhecer. Nada que é de ouro pode permanecer. A frase no original é: nada que é dourado permanece. Você olha o amanhecer, especialmente em Israel, né? No Egito também, as luzes solares batem nas pirâmides ou nas construções em Israel e parecem ouro. Você diz: a cidade de ouro é Jerusalém. Mas o sol nasce e aquilo que é dourado não permanece. Por que não permanece? Porque nós estamos do lado de lá do Jardim do Éden. Nós estamos a oeste, não mais a leste. Nós somos expulsos. A outra experiência é a do deslocamento, é de não se sentir pertencente. Por isso que há essa saudade em nossos corações, essa nostalgia em nossos corações. E aqui outro poeta diz, né? Eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem, que não passa por aqui, que não passa de ilusão. E olha como é terrível a perspectiva. Não é só de um trem que não passa por aqui. É de um trem que não passa de ilusão. Não existe sentido para a vida. Eu me sinto deslocado e não tem resolução para isso. Parece o filósofo: vamos então viver o que dá para viver. A outra experiência é a da solidão. Já experimentou essa? Já experimentou a solidão acompanhada? Em que você está rodeado de pessoas, mas ainda se sente só. Essa é terrível. Mas tem uma pior ainda, que é a solidão por si mesma, na qual você, de fato, tanto internamente como externamente, está sozinho. Essa é a solidão que até crentes experimentam quando estão servindo ao Senhor e não têm companheiros para servir com eles. Quando tem uma visão no reino de Deus, mas não tem ninguém para compartilhar. Que a igreja está tão mundana, né, que não consegue acompanhar uns aos outros na visão, no serviço. Por isso que a gente precisa de comunhão. Mas, irmãos, essa solidão, ela é desgastante, ela é terrível. Eu não sei se você foi alguém solitário ou é, mas você sabe o quanto desgasta o coração assim o ser. Existe outra experiência que é a da revolta diante do mal. É aquela revolta que surge em nossos corações quando nós vemos as calamidades, quando nós vemos criancinhas mortas, quando nós vemos que as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Tudo isso vem da queda. Tudo isso é resultado da queda. E todos nós compartilhamos essas experiências. E essas experiências devem nos conduzir ao entendimento teológico da queda. Por que coisas ruins acontecem? Por que terremotos acontecem? Por que abusos acontecem? Porque um dia o homem caiu. Não procure só explicações sociais. Não procure só explicações culturais. Procure explicações teológicas. A outra experiência é a do tédio. Essa é uma das mais terríveis e mais comuns na nossa época. Não somente nós nos sentimos saudosos ou frustrados com a vida, mas, por vezes, intencionalmente, para não sentir tudo isso, a solidão, para não nos sentir frustrados diante da vida, o que é que nós fazemos? Nós nos anestesiamos. Nós nos anestesiamos. Nós buscamos distrair a nossa mente, para que nós não percebamos o poço onde nós estamos afundados. Lá no século XVI, Pascal já falava isso. Pascal dizia que os reis eram tão entediados que eles
gostavam de ver homens correndo atrás de uma bola. E nem existia futebol na época, mas já tinha isso. Os reis são tão entediados que eles ficam ali gastando o seu tempo olhando animais brigando, homens correndo atrás de uma bola. Para que isso? Para desviar o foco daquilo que é importante, para não refletir sobre a nossa queda. Não estamos falando que o entretenimento não tem um lugar na vida, mas ele não pode ser a vida. Ele não pode dominar todas as lacunas do nosso tempo, porque se ele domina todas as lacunas do nosso tempo, aquele tempo que você não está trabalhando, não há espaço para reflexão, não há espaço para entender esse coração tão complicado que você tem e a necessidade que você tem de Jesus. Essa é a experiência da anestesia. Diante de todo esse cenário que nós estamos pintando, desta queda que é extremamente evidenciada hoje, não existe parte na Bíblia que seja mais clara e tenha mais evidências do que Gênesis capítulo 3. Para provar que Gênesis capítulo 3 é real, é só olhar para o mundo. Melhor ainda, é só olhar para si mesmo. Aí você percebe que tudo isso aqui é verdade. Não existem mentiras aqui. Mas eu quero perguntar algo para você, meu amado irmão. O que é que nós perdemos na queda, afinal? Nós perdemos um paraíso, foi isso? Nós perdemos uma vida mais tranquila? Será que nós perdemos um casamento perfeito? Foi isso que nós perdemos lá? Será que nós perdemos uma maternidade, uma paternidade tranquila? Ou perdemos um trabalho prazeroso? Qual foi a maior perda da queda? Por que a gente continua de luto? Freud dizia de luto por esse pai que nós assassinamos. Mas porque, de fato, continuamos de luto, chorando por algo que nós perdemos? O que é que nós perdemos lá? Por que tem uma sombra pairando sobre a raça humana até nos dias mais felizes? Sempre estamos pensando que as coisas não estão boas. Tudo isso não é outra coisa senão a ausência de Deus. A principal perda da queda é o próprio Deus. Se nós não entendermos isso, nós vamos pensar nas consequências da queda como sendo mais terríveis do que o centro da queda. O centro da queda, já falei, é a morte. Mas a implicação teológica da morte qual é? Distância de Deus. Falta de relacionamento com Deus. Vida eterna é estar com Deus. Morte eterna é estar distante de Deus. Qual a consequência, então? O que nós perdemos lá? Por que a gente quer voltar para o Jardim do Éden? Porque lá está Deus. A fuga de Deus resulta na sua ausência. E o inferno não é outra coisa senão a ausência de Deus. A ausência da face amorosa de Deus. Aqui é o risco de nós olharmos para as árvores e perdermos de vista a floresta. As árvores são essas: dores na maternidade, dificuldades no trabalho, saudade, nostalgia, frustração. Essas são as árvores. Mas qual a floresta? A floresta é que nós nos afastamos de Deus. E é por isso que nós estamos como estamos hoje. As consequências são provas, são lembretes desse luto primordial de quando nós perdemos a presença do Pai. Por isso que, quando você olha para o seu pecado, quando você odeia o seu pecado, o motivo do teu ódio, o motivo do teu desprezo em relação ao teu vício, em relação ao teu pecado, deve ser qual? Por causa das consequências dele? Eu odeio, eu quero me livrar do meu pecado, porque senão, se alguém descobrir, se meu cônjuge descobrir, se eu for pego, é esse o nosso medo? É essa a nossa indignação? A indignação em relação ao pecado não é sobre o que ele faz contra nós, mas é sobre o que ele faz contra Deus. Aqui é deslocar de novo o centro do homem para Deus. É tão irônico, porque a queda significa deslocar o centro de Deus para o homem, e nós olhamos e lemos a narrativa da queda e mantemos essa chave. Sendo que a narrativa da queda deveria nos exortar a deslocar o centro do homem e voltar para Deus. Por que a queda é terrível? Por que essa é a nota mais triste da história da humanidade? Por quê?
Porque é nesse momento em que Deus foi desprezado. É esse o momento em que Deus foi jogado de canto. Esse é o momento em que Deus ouviu da sua criação: nós não queremos, nós desobedecemos, nós não temos interesse nesta comunhão. Olhar as coisas desse prisma vai nos ajudar a entender por que o pecado é tão terrível. Na sua luta contra o pecado, lembre-se disso. Deus é o centro desta luta. Quando você peca antes de ser contra si mesmo ou contra o outro, você peca contra Deus. E contra ti somente pequei, diz Davi. Pequei contra o Senhor. Tem todo tipo de implicação o nosso pecado. Nas pessoas próximas, na nossa igreja. Tem implicação na igreja, sim. Tem escândalo. Mas a grande implicação, e aquela que deve mais me preocupar, é em relação a Deus. O conceito de pecado tem se perdido hoje. As pessoas dizem: é um pecado tomar Coca-Cola com açúcar. Pecado é isso. Pecado é um deslize. Pecado é perder o dia da academia. Pecado se tornou um nome desprezível. É qualquer coisa, é qualquer tropeço. Não tem nada a ver com relação com Deus, com o céu e o inferno. Agora, para essas mesmas pessoas que deturpam o significado da palavra pecado, para elas, olhar para outras pessoas com um olhar cobiçoso não é tão ruim assim. Quando você diminui o nível de entendimento do termo pecado, você acaba diminuindo o seu significado também. As pessoas hoje reconhecem que erraram. As mais humildes, elas dizem assim: eu errei. Mas elas não reconhecem que pecaram. Eu pequei. Nós pregamos um Cristo que salva-nos de pecados e não de erros. Cristo não nos salva de nossos deslizes, não resolve a nossa bagunça. E muitos têm se achegado na igreja buscando um Cristo nesse nível. Nós falávamos da teologia da prosperidade e batíamos nela e dizíamos assim: olha, as pessoas estão buscando Cristo por dinheiro. Isso basicamente diminuiu no Brasil, graças a Deus, porque era muito óbvio. Mas agora as pessoas estão em outra chave de teologia da prosperidade. Elas estão buscando Jesus para que Jesus resolva os seus problemas, para que Jesus seja seu terapeuta, para que Jesus seja seu conselheiro de casamento. Elas não estão preocupadas com a sua salvação, elas estão preocupadas com o seu bem-estar, com uma vida tranquila, com uma vida próspera até, com uma vida em que seus filhos os obedeçam. Pode ser que essa seja uma ponte para pessoas se chegarem a Jesus, mas não pode ser o motivo final. O conceito de pecado precisa ser tão pesado quanto ele é revelado nas Escrituras. Outra pergunta que nós fazemos ao texto: por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Por que um Deus que sabe todas as coisas, que planejou todas as coisas, permitiu que esta queda acontecesse com tantas implicações? Por que Deus quis que nós estivéssemos nessa situação que nós estamos hoje? Eu não tenho todas as explicações, e nem devemos ter. Isso implicaria em orgulho. Mas uma coisa que Agostinho diz está muito correta, segundo as Escrituras. Deus preferiu, como se ele tivesse duas opções. Deus preferiu trazer o bem a partir do mal, do que não trazer bem nenhum. Deus poderia escolher não criar. Ele não traria bem nenhum. Mas Deus escolheu criar, permitiu o mal, para a partir do mal trazer o bem. Dentre as duas opções, Deus escolheu a primeira. Mas por que o mal era necessário? De novo, nós entendemos que tudo isso faz parte de um plano de um Deus amoroso, de um Deus benigno. Deus quis criar criaturas livres, que tomassem suas decisões. Por isso que o mal está no plano. E segundo, Deus quis salvar um povo dentro dessa humanidade, enviando seu Filho para o salvar. Tal era esse plano soberano, que 1 Pedro 1,19 diz: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo,
mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. O sangue de Cristo já estava no plano antes da fundação do mundo. Talvez, com imaturidade, você diga assim: se Deus já tinha programado tudo, inclusive a minha queda, então Ele já tem programado meus pecados, eu não tenho responsabilidade nenhuma, Ele vai me salvar, Ele que se vire. Eu te respondo com Paulo, em Romanos capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente mais? Deus vai me salvar mesmo? Vou continuar pecando. De modo nenhum, de jeito nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para Ele? A responsabilidade vem desta liberdade que Deus deu desde o início para o casal. E continua em nós, sendo imagem e semelhança, responsáveis por nossas ações. Eu espero que esse quadro pintado dentro de você, um quadro tenebroso, que ele seja o fundo apropriado para que Cristo brilhe em nossos corações. Quando todas as coisas estão perdidas, sabe aquele momento do filme em que não há esperança? Quando o escritor é habilidoso para mostrar que não tem jeito, não virá ninguém em socorro, as coisas estão perdidas, o número é menor, a guerra vai ser perdida. É nesse momento que Deus age através de seu Filho. Lembra de Isaías capítulo 11? Do tronco de Jessé sairá um rebento. Um tronco cortado. Um tronco destruído. Sabe uma árvore que você passa a motosserra? Fica só aquele tronco. Do tronco sairá, já viu um rebentozinho, um brotozinho? É um sinal de uma nova vida. Do tronco de Jessé sairá um rebento. E ele terá espírito de sabedoria, de entendimento, 7 espíritos. E ele nos salvará. E é nesse momento que os animais selvagens andarão com as criancinhas. Novo céu e nova terra. Tudo renovado. Quando você lembra da árvore da vida perdida, lembre-se das promessas para as igrejas na Ásia Menor. Ao vencedor darei do fruto da árvore da vida. E no final da história, o acesso à árvore da vida de novo é aberto. Talvez essa árvore tenha a mesma madeira da cruz de Cristo. Talvez. Quando tudo estiver perdido, lembre-se que é nesse momento em que Cristo vai te salvar. Não existe salvação sem convicção de pecado. Talvez muitas das conversões são mal feitas ou não são reais, porque não existiu esse passo. Não houve convicção verdadeira de pecado. O pecador entendeu o seguinte: eu vou mudar de religião, eu vou mudar de lei, eu agora vou ser evangélico, agora vou ser protestante, gostei dessa igreja, vou congregar aqui. A conversão verdadeira não acontece em uma decisão tão superficial assim. Uma conversão verdadeira acontece quando você reconhece que é pecador. E que para você, em você e até nos outros não existe salvação. Só existe salvação em um, em Jesus Cristo. Quando estiver evangelizando, você que é crente, lembre de deixar esse quadro muito claro para a pessoa que está lhe ouvindo. Você é um pecador. Você é fruto desse momento histórico aqui. Não há nada de bom em você. Quando estiver mortificando a carne, lembre-se, o pecado é terrível, porque ele é fruto desse distanciamento de Deus. Quando estiver batalhando para ler tua Bíblia, quando estiver na batalha para orar, para as disciplinas espirituais, para servir na igreja, lembre-se, estamos dentro de uma guerra que é uma inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Esta guerra continua acontecendo. Agora nós temos a vitória em Cristo Jesus. E quando pensar na missão, lembre-se, você está saindo dessa igreja, ou até aqui mesmo, tratando com pessoas que não são crentes ainda, mas você está saindo dessas portas para entrar em um mundo caído. Esse mundo caído era o seu lar antes de conhecer Jesus. Essa é a grande vantagem. Você era de lá, você conhece como funciona.
Mas parece que alguns crentes, eles são tão santos, tão perfeitinhos, que eles esquecem como era o mundo. Eles não falam mais a linguagem. Eles se tornam anjos celestiais, iluminados, que não conversam mais com as pessoas, que não evangelizam mais. Você era de lá. A grande vantagem é essa. Você era de lá, você não é mais. Mas você tem trânsito lá. Você consegue conversar com as pessoas. Você é tão caído como elas. A diferença entre elas e você é que você tem Jesus. E elas podem ter. É só ter fé nela. Amém? Que o Senhor nos ajude a entender a nossa queda. Vamos orar. Senhor, diante da Tua palavra, e mais uma vez, nós rogamos que o Senhor nos dê uma imagem fiel, uma imagem nítida dos nossos corações pecaminosos. Do quanto nós precisamos que Tua graça nos persiga, que a Tua benignidade nos restrinja, nos impeça de fazer coisas piores. E que isso, mais uma vez, nos conduza ao único que pode lavar essa mancha. Ajuda-nos a não buscar mais limpeza onde não pode haver. Tentar tirar essa mancha de sangue que não sai. Ajuda-nos a buscar quem pode nos purificar. Ouvir o chamado daquele que pode tirar o nosso fardo. Chegarmos a Jesus, esse que se tornou homem, mas que, diferente de todos nós, não pecou, não nasceu em pecado, não foi concebido em pecado. E que agora pode ser esta nova vida que nós ansiamos. Pode ser esse novo lar que nós precisamos. Que pode ser esta salvação que vai nos livrar de nós mesmos e do inferno. Para aqueles que ainda não estão convencidos disso, que a Tua graça os convence. Para aqueles que estão esquecendo disso, que Tua graça nos relembre. Para aqueles que sabem, mas estão cansados de viver nessa tensão entre o seu pecado e a salvação. Seu pecado e a salvação. Ajuda-os a ter esperança de que logo, logo, eles terão acesso direto à árvore da vida. Mas eles já podem experimentar um pouquinho hoje, quando oram a Jesus, quando falam, em nome de Jesus nós oramos, eles estão já tendo acesso à árvore da vida. Ajuda-nos a lembrar disso. E é por isso que nós oramos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.